A CPI dos aplicativos está ouvindo depoimentos para avaliar casos de evasão fiscal por parte de empresas de transporte individual de passageiros na cidade. A repórter Andrea Godoy está no plenário 1º de maio acompanhando a reunião e traz mais informações. Boa tarde, Andrea. Olá, Carol. Boa tarde a você e a todos. Vou falar um pouco baixo para não atrapalhar a reunião, mas ainda audível para vocês. Então, Carol, essa questão da evasão fiscal, a CPI dos aplicativos está se debruçando bastante sobre ela, porque a cidade tem perdido recursos que poderia utilizar para a construção de novos hospitais, para ampliação de políticas públicas para os cidadãos e, por isso, está investigando muito essas empresas de aplicativo de transporte individual de passageiros, pequenas cargas e também alimentos. Quem está prestando depoimento agora aos vereadores da CPI é o senhor Carlos Nishikawa, ele que é gerente de relações governamentais da empresa InDriver. Ele contou que a empresa é do Recife e transferiu a sua sede para São Paulo há pouco tempo. Porém, desde 2019, quando eles começaram a fazer testes aqui em São Paulo, eles estavam operando sem o devido cadastramento em São Paulo. E apenas em meados desse ano foi que essa empresa se credenciou no CEMUV, que é o Comitê Municipal do Uso de Viário, como uma OTTC. É uma categoria de empresa que significa Operadora de Tecnologia de Transporte Credenciado. Foi a partir daí que essa empresa começou a pagar o ISS, Imposto sobre Serviço, e também um outro imposto bem específico desse tipo de empresa, que é o preço público por quilômetro rodado, que era de 10 centavos por quilômetro rodado, e agora uma nova resolução do CEMUV mudou, reajustou esse valor para 12 centavos por quilômetro rodado. Seria um imposto sobre o uso do viário público. Bom, o preço público, Carol, por quilômetro rodado, ele é autodeclaratório e é por isso que os vereadores devem apontar, né, no relatório final da CPI, um grande problema, uma fragilidade de evasão fiscal nesse preço público ser autodeclaratório, porque a empresa declara o que ela bem entende declarar, né? E isso é uma fragilidade. A CPI dos aplicativos já obteve 2 grandes vitórias, né, para melhoria de arrecadação dos cofres do município, que foram acordos com empresas para o retorno de sede de empresas de transporte individual por aplicativo, né, transporte de passageiros para a capital, empresas que estavam com as suas sedes em Osasco para pagar ISS uma alíquota mais baixa, né, que foi um acordo feito entre a CPI, o prefeito Ricardo Nunes e os diretores dessa empresa com a 99 Táxi. Esse acordo para o retorno da sede para São Paulo foi feito em maio e com a Uber foi mais recente, agora em outubro, né? Quando essas empresas foram para Osasco, a alíquota do ISS para esse tipo de serviço que elas prestam era de 5% aqui em São Paulo. Por isso elas se mudaram para Osasco para pagar os 2%, mas a partir de janeiro desse ano, São Paulo baixou o valor para 2%, né, um tipo de guerra fiscal, para que essas empresas pudessem retornar e então arrecadar os seus impostos aqui na capital paulista, que é onde elas têm a maior quantia de carros e também é onde elas fazem suas grandes operações, né? Bom, antes do empresário do Carlos Nishikawa, do gerente de relações, né, da InDriver, depor, o primeiro a depor foi o Edson Caram, que é ex-presidente do Comitê Municipal de Uso de Viário e também ex-secretário executivo de Logística e Transportes. E os vereadores perguntaram para ele sobre a fiscalização dessas empresas, né, de transporte individual de passageiros por aplicativo, como que é a fiscalização. Ele falou que é uma grande caixa preta, sempre houve muita dificuldade por parte da prefeitura de fiscalizar essas empresas, porque elas não queriam informar quem estava dirigindo os carros, se tinha ficha criminal, não queriam informar quantos carros operavam aqui em São Paulo, quantos quilômetros rodados eles registravam. E um dos diretores da empresa, dessas empresas, virou e falou para ele numa reunião que elas não deveriam nenhuma informação para São Paulo, já que a sede delas ficava em Osasco. E quem ainda vai prestar depoimento hoje é a Thalita Cavalari, que é da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Ela vai falar se a plotagem de carros, né, dessas
operadoras, se essa plotagem segue a Lei Cidade Limpa. E a gente continua acompanhando aqui, Carol, depois vai ter uma reportagem para o próximo Jornal da Câmara, sobre uma reportagem completa, né? E também mais tarde no nosso portal de notícias também, o sãopaulo.sp.leg.br. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Andrea.